Preocupa agora em vender e depois você faz a gestão do seu negócio. Isso é uma bobagem. E é por isso, na verdade, que a maior parte das empresas quebram, né? Isso estatisticamente já foi considerado. É a maior causa mortes das empresas, a falta de gestão. Como é que você vai crescer se você não faz gestão? Principalmente uma pequena empresa que tem recursos escassos, ativos financeiros, ativos físicos escassos. Se você não fizer gestão, você perde antes de tentar respirar ali pelo nariz. Oi, eu sou Nayara Cortez. E eu sou o Will Brandão. E esse é o novo episódio do podcast Empresa Exponencial, podcast que te ajuda a construir uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. Isso e aí, aí. Will, tudo certo? Tudo, e você? Tudo bem. Queria saber uma coisa, você já pensou em vender a sua empresa em algum momento? Se eu penso em vender a minha empresa, eu penso em vender minha empresa a todo momento. Tá sempre pensando nisso? Enquanto eu estou pensando estrategicamente no meu negócio, sim. Porque... interessante. Esse é exatamente o tema do nosso episódio de hoje. A gente vai falar como preparar a sua empresa para a venda. E é importante falar sobre isso, né? Independente se a pessoa está pensando em vender de fato ou não, que é o meu caso, né? Eu não penso em vender a empresa agora. Não tenho essa pretensão nesse momento. A gente às vezes fica com uma ideia pré-concebida, né? De que a pessoa, o empresário que quer vender a sua empresa é porque ele não está mais satisfeito com o negócio, está desgostoso, ele quer passar... vamos dizer assim, a bucha para alguém. Na verdade, não é isso, né? A gente tem que desvincular um pouco esse sentimentalismo com uma oportunidade de negócio. Então, quando eu estou falando que eu penso em vender a minha empresa a todo tempo, é porque eu estou estrategicamente pensando em aumentar o valor dela ao longo do tempo, por no momento que, se um dia eu precisar, no momento que ocorrer a oportunidade, eu possa vendê-la pelo melhor valor do possível. Então, pensar estrategicamente é pensar em vender a empresa pelo melhor ou maior valor possível. E para isso você tem que tomar ações hoje que vão alavancar o valor dela no futuro. Mesmo que você não tenha pretensão de fazer esse tipo de transação agora, Mesmo né? que eu esteja hoje muito satisfeito com o meu negócio, que a empresa esteja crescendo, eu posso e devo pensar nisso a todo momento, porque é isso que vai fazer a minha empresa aumentar o seu valor de mercado. É isso aí, então continua aqui com a gente. Se você é empresário e que se você está nesse processo de vender a sua empresa, mas não tem ideia de como começar, né, o que precisa ser feito. E para empresários que nunca pensaram em vender o seu negócio, a gente vai mostrar por que você deveria começar a pensar desta forma. Então vamos falar sobre o que fazer antes e depois de tomar essa decisão de venda. Exatamente, né? Porque você tem algumas situações que estão no campo de controle do empresário que podem fazer, como a gente comentou, aumentar o valor de mercado. Então, se ele está pensando em vender a empresa, o que ele pode fazer, como ele pode preparar a empresa dele para daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 10 anos, o que ele precisa já alinhar no negócio dele, que vai fazer a empresa dele aumentar aquele valor. No final das contas, é isso que ele quer. E mesmo que ele não esteja pretendendo vender no curto, médio, longo prazo, né? Em algum momento vai acontecer, mas mesmo que ele não esteja pensando nisso agora, ele pelo menos vai estar melhorando o seu negócio, né? É exatamente esse o ponto. Quando a gente tem essa mentalidade de um dia vender a empresa, a gente está buscando melhorar o nosso negócio continuamente. Então, como eu falei, tomar as ações hoje que vão gerar maior valor para o meu negócio no longo prazo. Isso é uma mudança de mentalidade bem interessante, porque, em geral, o empresário está olhando o resultado dele daquele mês. Então, ele quer que aquele mês ele tenha o faturamento que ele deseja, que ele tenha o lucro desejado, que ele tenha os resultados que ele quer para aquele mês, ou até para aquele ano, vamos colocar assim. Só que, às vezes, ele deixa de capturar boas oportunidades ou tomar as ações que vão gerar um resultado para ele no longo prazo, que acima de um mês, acima de 1 ano, que ele vai ver aquele investimento tendo retorno, aumentando o valor. Então, olha que interessante. Às vezes eu me pego, às vezes a gente pode se pegar aqui numa situação de eu devo investir nisso agora, mas minha empresa não está precisando. Talvez isso não vai gerar o resultado para o meu negócio naquele momento. Só que, pensa, daqui 2 anos, 3 anos, se você fizer essa ação, as chances são da sua empresa ter aumentado o valor dela ou ter estagnado ou diminuído. Se você tiver essa visão de que aquela ação que você tomar hoje pode aumentar o valor do seu negócio, você pode tomar ela sem dor no coração, sem aquela discussão se vai gerar resultado agora ou não. Então é melhor você fazer, né? Porque você está pensando no valor do seu negócio. E é isso, na verdade, que o empresário tinha que estar sempre em mente. Pensar em aumentar o valor do seu negócio. Então, tomar as ações... Isso é um empresário estratégico, né? Que é aquele empresário que é empreendedor, que ele está olhando o futuro do negócio, olhando uma visão de longo prazo e que ele entende que as ações... entende quais ações e projetos são interessantes ele iniciar dentro de um cronograma que vai aumentar o valor do negócio dele no futuro.
Então, por que vender a empresa é exatamente isso, essa mentalidade de que você tá melhorando algo agora para agregar valor e no futuro, se você for se desfazer, né, desse negócio, for vender, passar para alguém, realmente vai ter o melhor valor agregado, porque você estava construindo algo para funcionar muito bem para você. Você está construindo um patrimônio, né? É igual quando a gente constrói uma casa. Uhum. A gente constrói uma casa pensando na valorização dela. Né? Então a gente tem aquele custo inicial, né? Eventualmente a nossa casa, quando depois de pronta, já tem um valor agregado e a gente já consegue ter um lucro sobre ela. Com o tempo, essa casa tende a se valorizar. Uhum. Então eu vou fazendo benefícios no imóvel, eu vou melhorando o negócio para que ela no futuro, se um dia eu precisar vender, eu possa vender com uma boa margem de lucro. E se você não faz isso, se você não cuida, vai desvalorizando. Vai desvalorizando, né? Então, Perdendo exatamente. Então, essa mentalidade é um patrimônio. A empresa, ela não é uma fonte de renda apenas. Ela é um patrimônio. Quando você virar essa chavinha, né? Quando você mudar essa mentalidade de que você fazendo boas ações que vão aumentar o valor do seu patrimônio, ou seja, da sua empresa, você tem chances de sucesso e menos frustração com o negócio, porque você não está olhando só a curto prazo. Você está olhando a longo prazo. Então, eu posso tomar uma ação hoje, Nai, eu vou criar um novo produto no meu negócio. Tá? Putz, mas esse produto vai custar tanto para mim, talvez... Eu só vou conseguir ver o retorno dele daqui 1, 2 anos. Mas pensa, quando esse negócio estiver pronto, daqui 2 anos, será que minha empresa não vai estar com uma melhor avaliação de mercado? Vai estar num outro patamar, Vai estar num outro patamar. Será que eu não vou ter melhorado, aumentado o valor do meu patrimônio? Então é isso que você pensa. Você não vai pensar no teu resultado hoje ou amanhã. Você vai pensar no teu resultado no futuro, no longo, médio e longo prazo. Né? Essa que é a mentalidade. E tem também, obviamente, os motivos de venda de fato. Né? Ou seja, aquele meu pensamento de vender a empresa ocorre porque, de fato, estou buscando a venda dela. Então, eu posso por exemplo, entender que existe uma oportunidade de mercado, que eu possa vender a minha empresa. Né? Pode ser também uma questão de aposentadoria do empresário. Né? Ninguém é eterno, então, às vezes, o empresário esquece que um dia ele vai ter que sair da empresa, por bem ou por mal. Né? Sim, exatamente. E ele vai ter que passar isso para sucessores, né? Sejam sócios, herdeiros, família, etc, né? Mas ele pode simplesmente querer vender para se aposentar, poder curtir a vida, né? Enfim, todos nós temos esse direito. O empresário, ele é profissional, né? O empresário, idealmente, ele é um empresário profissional. Então, ele trabalha com aquilo e faz daquilo a tua profissão. E aí, uma hora, ele vai precisar também descansar e é importante que ele faça isso com tempo suficiente para curtir um pouquinho a vida pessoal, né? Ele pode também vender para investir em outros negócios, né? Então, ele pode, por exemplo, querer se capitalizar para poder fazer ou participar de novos projetos e entender que existem outras oportunidades de negócio do que aquele que ele tem hoje. E aí, a gente entra muito naquele assunto, Nai, de tratar a empresa como um produto. Eu ia comentar exatamente isso agora. No fim, a empresa, ela é um produto mesmo, né? Não o produto que você vende, que é a sua empresa. Não é o contrário, né? Tipo, eu sou uma empresa que vende água, né? Não, na verdade, é a empresa que tem que representar algo muito maior do que só aquilo que ela tá colocando na prateleira para apresentar pro consumidor. Exatamente. Existe muito essa confusão na cabeça do empresário, né? De que ele entende que o produto é a empresa. Ou seja, o que eu vendo, se eu faço água mineral, se eu produzo água mineral, então a água mineral é a minha empresa. Né? Se deixar de existir, a minha empresa vai deixar de existir junto, porque é essa mentalidade que tem, né? Exatamente, né? Então, se eu vendo serviços de marketing digital, o serviço de marketing digital é o meu produto. Na verdade, o empresário, que é um empresário estratégico, ele está olhando a empresa como um produto e não um produto como a empresa. Então ele entende que se ele melhorar a empresa, ele vai ter um produto melhor nas mãos para ele vender num dia. Então ele pode vender como um produto, ele pode vender a empresa e pensando assim ele vai estar sempre com um produto melhor em mãos. E ele vai conseguir então capitalizar mais esse produto que seria a empresa. Então esse investimento em negócios, aí vai dessa mentalidade talvez um pouquinho do desapego sentimental, que é difícil para o empresário, porque ele começa a empresa dele e, principalmente quando a empresa desenvolve, evolui, começa a ter bons resultados, ele se apega, ele vê aquele esforço que ele
teve para chegar naquele momento, ele fala, nossa, ele se realmente vê como quase um filho, né? E Um às membro vezes da foi família. um sonho, né? Às vezes foi um sonho realizado e é difícil desapegar emocionalmente mesmo, né? E aí ele, enfim, não que o empresário estratégico não tenha esse apego, né? É importante ter paixão pelo que se faz também, mas entender que é um negócio e eventualmente você vai poder você tem que se desfazer daquele negócio para ou capturar uma nova oportunidade ou para tentar outras coisas na vida, né? Então, pode ser também essa possibilidade aí, um investimento em outros negócios. Ele pode querer vender também, por exemplo, por uma dissolução da sociedade. Então, tinham 2, 3 sócios, cada um quer seguir sua vida e ele vai ter que vender a empresa porque ele não tá a fim de tocar aquilo sozinho, ou ele não quer comprar a parte dos outros sócios. Sim. Isso é uma possibilidade também que ele vai ter que vender a empresa. E tem também a famosa fusão e aquisição. Muito comum hoje em dia, existiu um movimento nos últimos 4, 5 anos, principalmente, o mercado se mexendo muito, sempre existiram, né, esses movimentos de mercado, de fusão e aquisições, mas ultimamente, num período recente aí, mais ainda, então pequenas e médias empresas também entrando normalmente nesse processo de fusão e aquisição, que em geral era feito pelas grandes empresas. Eu ia perguntar exatamente isso. É comum pequenas e médias empresas adquirirem ou se fundirem com outras, ou não é algo tão... É mais fácil, né? Dizer que da grande para pequena acontece mais, né? A fusão e aquisição, ela tem se tornado mais comum na pequena e na média empresa, principalmente startups, né? Que são empresas que têm um potencial de crescimento muito rápido, só que às vezes falta escalabilidade, falta gestão para o negócio, e aí você consegue unir duas empresas para se complementar. No caso da fusão, né? A fusão, o que é a diferença até da fusão para aquisição? A fusão é você juntar duas empresas e criar uma nova. Então você fundiu, né? É como o Dragon Ball lá, você junta dois e faz um novo. Ou aquisição é, no caso, talvez uma empresa maior adquirir os direitos, o controle de outra empresa. Adquirir as ações da outra empresa, ela tem o controle, mas as marcas continuam. Então essa é a diferença. Então o que tem havido nos últimos tempos são grandes fundos de investimento ou grandes empresas pegarem essas empresas, essas startups com potencial de crescimento, com maior que existe mais flexibilidade, existe uma tecnologia ali talvez desenvolvida já, e elas fazem a aquisição dessas empresas para terem esse controle, né? Então tem se tornado comum. Tem sempre alguém de olho no mercado aí para comprar e aproveitar uma oportunidade, né? O relacionamento, né, o network, para quem pensa em vender a empresa, é extremamente importante. O network que o empresário faz ao longo da sua jornada. Porque se você não é visto, se você não tem uma rede de relacionamento que te vê, você vai ter muito mais dificuldade de vender a sua empresa. Né? No entanto, se você já é reconhecido, você frequenta os lugares que possíveis compradores do seu negócio podem frequentar, você provavelmente... As pessoas vão começar a ficar mais atentas ao seu negócio, principalmente acompanhando a evolução da tua empresa, e eventualmente pode surgir essa oportunidade até sem você esperar, né? Já aconteceu tantas vezes de empresas fazerem uma sondagem, uma aproximação com outras empresas, porque vi que você está buscando investimento, vi que você desenvolveu um novo produto, vi que teu produto cresceu pra caramba. Então, assim, é até subjetivo falar como fazer isso de forma metódica, né? Mas, de uma forma geral, o network ele é super importante para o empresário ter mais chances, né, de sucesso no momento da venda da empresa, fusão, aquisição, que seja. E às vezes vem a proposta, né, de onde você menos imagina, você estar preparado para isso é muito importante, por isso que a gente está trazendo esse papo aqui hoje. Então, Will, pensando que tem sempre alguém no mercado te vendo, o que esses compradores costumam avaliar na hora que vai adquirir e comprar uma empresa? Vamos pensar aqui de uma maneira mais simples, tá? Se você vai comprar uma casa, o que você vai olhar nessa casa? Como é que você faz a escolha por aquela casa? Primeiro eu busco várias opções, aí as que eu gostei mais eu vou lá e vou fazer uma avaliação mais detalhada, né? Vou entender onde é que qual que é o bairro, qual que é a localização, o que tem ali ao redor. Pra dentro da casa também olhar a estrutura, entender o que ela tem, que atende às minhas expectativas ou não. Exatamente, você falou a palavra-chave. Atendimento às expectativas. Então você vai buscar uma casa que tenha dentro do seu orçamento a possibilidade de te gerar maior conforto, que esteja dentro da tua expectativa, né? A mesma coisa o empresário, ele vai olhar uma empresa que tenha um potencial
de gerar maior fluxo de caixa positivo no futuro. Ou seja, se eu estou fazendo investimento hoje, eu quero, obviamente, se eu estou colocando meu dinheiro naquela empresa, eu quero que ela se valorize ao longo do tempo. Eu quero ganhar, não quero perder, certo? Qualquer investimento que a gente faz é para ganhar, não para perder. Então, se eu estou investindo hoje naquele negócio, é porque eu quero que ele me traga retornos positivos no futuro. Eu poderia pegar esse dinheiro e colocar em uma outra coisa. Mas não, eu estou colocando a sua empresa porque eu entendo que a tua empresa tem um potencial de gerar o que a gente chama de fluxo de caixa positivo maior do que outros investimentos no meu negócio. Então, no final das contas, o comprador ele quer isso. Ele quer escolher, ele quer comprar a empresa que tem esse potencial de gerar um fluxo de caixa positivo maior no futuro, né? E aí, basicamente, de uma forma, um período que a gente chama de sondagem, né? Que não vai ter tido ainda, talvez, uma abordagem mais específica, nada muito detalhado, talvez até aquela sondagem mesmo pelas redes sociais, pelas notícias que aparecem do seu negócio, etc, uma coisa mais distante mesmo do negócio, mas o comprador ele vai estar fazendo essa sondagem, e ele vai tentar entender nesse processo, às vezes até conversando numa conversa, um café, uma reunião de networking, no momento de conversa talvez com o empresário, tentar entender como estão as 5 máquinas da empresa, principalmente. Não é nada formalizado, é algo mais informal mesmo, essa primeira fase. Essa primeira fase é muito informal, por isso que eu falei que o network é importante, Certo. porque pro comprador querer comprar o seu negócio, você precisa saber que o teu negócio existe, que você existe. E aí, então, quanto mais network você tem, mais chance das pessoas te conhecerem e saberem da sua empresa. Então, o comprador ele vai querer fazer essa sondagem e ele vai olhar, então, as 5 máquinas da empresa. Como é que é teu marketing hoje? Como é que quais são as máquinas? Vamos reforçar aqui, que a gente já falou delas algumas vezes, né? A empresa, ela é uma linha de produção composta de 5 máquinas principais. Tá? Não vou entrar aqui em empresas que têm desenvolvimento, que têm inovação, que tenham áreas, né, ou núcleos diferentes desse. Mas vamos dizer que a empresa ela é uma linha de produção composta por 5 máquinas. Essas 5 máquinas fazem com que a empresa continue sobrevivendo. E aí, qual é a primeira máquina? Marketing. Segunda máquina, comercial. Terceira máquina, produção, e tem as 2 máquinas de apoio, que é o financeiro e recursos humanos, certo? Então são essas 5 máquinas. E o que o empresário quer ver? Como estão essas 5 máquinas? Essas 5 máquinas estão boas? Estão funcionando bem? A roda tá girando direitinho. A engrenagem está boa? Porque eu não quero comprar uma máquina que está quebrada, né? Ou que eu vou ter talvez que arrumar ela daqui 5, 6 meses. Se eu for fazer isso, eu tenho que saber como é que ela está. Mesmo Exato. Que ela Às vezes você até assume o risco, assume o risco, eu exatamente. tenho know-how nisso daqui, tô vendo que não tá Mas bom. eu não vou pagar o valor cheio pela máquina, Exato. sabendo que essa máquina não tá tão boa. Então eu vou querer saber como é que estão as 5 máquinas. Como é que você hoje traz novos clientes para o seu negócio? Como é que é a tua forma de prospecção? Como o teu público, os teus clientes chegam na tua empresa? Como elas conhecem o teu negócio? Então como é que é teu marketing? Uma vez que chega um lead, né, ou aquela pessoa interessada na compra, como é que é o processo comercial? É bom? Funciona? Gera um fluxo de vendas necessário para o teu negócio continuar crescendo? E depois que você vende, como é que é entregue isso? Como é produzido? Como é que é levado esse produto e serviço para o teu cliente? E teu financeiro, como é que tá? As contas estão em dia, estão bonitinho, tem controle, não tem? E teu RH, existe um processo de desenvolver as pessoas, existe também processos mapeados para fazer recrutamento e seleção de pessoas, como é que é isso? As pessoas estão felizes, existe plano de carreira? Então, ele vai fazer assim, uma conversa. Geral. É uma foto geral, né? Ele vai querer entender como estão as máquinas do seu negócio. Pô, a máquina as máquinas estão ótimas, né? Eu coloco as peças ali, coloco os insumos, sai uma Mercedes no final da linha de produção ali. Pô, legal, né? Então essa máquina provavelmente ela vai valer mais. No entanto, eu posso colocar os insumos e sair ali um carrinho mais ou menos, um carrinho quebrado. Não vou colocar nomes de carro aqui para não ofender ninguém, né? Mas vai sair um carro meio torto, vai ter que fazer alguns ajustes. A tua linha de produção ela não tá tão azeitada assim, né? Precisa fazer alguns ajustes. Então fica claro, né, que quanto mais alinhadas essas máquinas estiverem dentro da sua empresa, gerando os resultados desejados, mais valor o seu negócio vai ter. Então isso tudo contribui para a valorização na hora de fechar a compra, né, da tua empresa. Ainda não chegamos no momento de falar de compra, né? É uma sondagem inicial. É uma parte muito inicial, mas tudo uma isso sondagem. já vai contando. Então, a pessoa vem te procurar, fala assim, queria saber um pouco mais do seu negócio. Provavelmente ela vai
te perguntar sobre isso, e não é nada formalizado ainda, mas para entender esses aspectos mais amplos. Né, porque ele vai olhar o seguinte, vale a pena ir a fundo, avançar com as conversas, ou não vale a pena avançar com as conversas, né? Então é uma conversa inicial, uma sondagem mesmo preliminar, para saber se vale a pena ir mais a fundo, né? Talvez aí fazer um processo que a gente chama de due diligence, que seria o segundo passo aqui para o comprador, que o comprador costuma fazer. Ele vai fazer o quê? Esse due diligence, né? Que é um termo que eu acho que não existe em português, então é um termo já conhecido mundialmente por due diligence, que é basicamente um levantamento das informações gerais do negócio. E aí você vai fazer como se fosse uma auditoria de cada área do seu negócio. Então, assim, é um processo já mais detalhado. E isso custa, normalmente o comprador contrata uma empresa para fazer isso. Tem um terceiro envolvido. Tem um terceiro envolvido, que uma consultoria. Uma consultoria, exatamente. Uma auditoria que vai fazer o levantamento dessas informações, ou mesmo que seja direto, esse relacionamento direto sem um terceiro, existe um processo para fazer isso, né? E aí ele vai tentar entender mais a fundo o quanto sua empresa vale de fato para ele poder fazer essa compra e se é viável fazer a compra ou não. E Will, quais são essas informações gerais que o comprador costuma olhar, né, na empresa que está querendo adquirir? Nesse processo de due diligence, né? Isso, ele vai olhar para basicamente 4 aspectos, né? Primeiro deles, o financeiro, depois a governança, terceiro, a marca, e o quarto aqui, pessoas e processos, que a gente pode colocar dentro de um aspecto único que tem relação com as operações das máquinas, né, da empresa. Então, falando do financeiro, basicamente ele vai querer entender como é o endividamento da empresa, né, o famoso grau de alavancagem, que é o quanto que a empresa está endividada em relação ao seu patrimônio. Ele vai olhar o que a empresa também tem de ativo, então bens físicos, estrutura, o caixa do negócio, que também é um ativo. Patrimônio também. Patrimônio. Aí o patrimônio material e o patrimônio líquido também, né? Então a gente estava falando aqui basicamente de todos os lados ali de um balanço de patrimônio líquido. Então ele vai olhar o lado dos ativos, o lado do passivo e também o patrimônio líquido do negócio, né? E ele vai olhar também uma coisa aqui que é extremamente importante, que é o histórico financeiro da empresa. E aí entra um alerta, principalmente para o pequeno empresário, que às vezes não faz a gestão financeira correta, da importância de ter a gestão financeira sempre em dia, de fazer o processo, fazer as conciliações, fazer aquele controle que a gente sempre fala. Não só é importante para a empresa otimizar seus recursos, poder saber o que está acontecendo, mas principalmente no momento de mostrar um histórico para um possível comprador, ele ter essas informações de bate-pronto, né? E aí eu ressalto mais uma vez a importância de ter, por exemplo, um trabalho como o da Valorize, que é um BPO financeiro, que é uma empresa especializada em gestão financeira que faz esse controle todos os dias. E sempre que o empresário solicita, inclusive já tivemos alguns clientes que tiveram proposta de venda e a gente teve que apresentar esses dados, e a gente consegue apresentar basicamente sob demanda, no momento da demanda, porque esse controle já é feito corretamente, e a gente consegue oferecer essa informação de uma forma clara e precisa. O relatório sai rápido, né? E isso gera muita confiança para o comprador naquela empresa que ele está querendo adquirir, né? Isso mostra principalmente que o dono do negócio tem preocupação com a gestão do negócio. E isso profissionalizou também a empresa. Profissionalizou, tem essa preocupação. Isso aumenta, inclusive, são aqueles caráteres, aqueles aspectos mais subjetivos, mas aumenta o valor do seu negócio quando o possível comprador percebe que o empresário ele se dedicou a uma área do negócio que é extremamente importante, que é o financeiro. Então, você ter uma empresa especializada, uma empresa independente que consegue entregar essas informações basicamente bate-pronto ali, é muito importante e gera uma credibilidade maior, uma confiança maior no comprador em adquirir aquele negócio, né? Falando do segundo aspecto, que seria a governança, que a gente está falando de atendimento à legislação, basicamente, também verificação das licenças, autorizações para operar, se está tudo em dia. Ele vai olhar também se a empresa tem alguma forma de compliance, que é a avaliação das conformidades de processo do negócio. Então, se existe uma forma de monitoramento de como os funcionários trabalham, né? Se existe esse controle, e o modelo de gestão da empresa, né? Então, como é que o próprio empresário faz a gestão da empresa? É ele individualmente que toma todas as decisões? Existem sistemas de gestão ali dentro, por exemplo, que a gente já falou de OKRs, KPIs, né? Existem formas, como é que é gerida a empresa de uma forma geral. Isso também tem a ver com governança,
né? Legal. O terceiro aspecto, que seria a marca, basicamente o empresário vai entender qual é a relevância daquela marca no mercado, o reconhecimento dela pelo público onde ela atua. Isso Então, é mais intangível, né? é mais Will? difícil, Porque a gente isso. tava falando do financeiro, da governança, então existem, né, dados, existem informações ali que você consolida e consegue demonstrar isso. Agora, da marca, tem que tentar demonstrar isso de outras formas, né? Exatamente. A marca ela é mais intangível e quando a gente está falando de pequena empresa é mais delicado, porque quando a gente vai olhar o valor de marca de uma empresa, uma grande empresa é mais fácil de você dimensionar porque ela tem uma participação no mercado alta, né? Só que uma pequena empresa, normalmente, ela tem uma pequena participação dentro de um mercado. É difícil você até mensurar qual é essa participação. Então, como é que você vai entender qual a relevância dessa marca? Então, existem algumas técnicas para ser feito isso também. E também, né, uma coisa que ajuda e aumenta a relevância e o valor da marca são registros e patentes, né? Então, registros de marca. Então, a sua marca está registrada no NPI. Os produtos que você utiliza, os produtos que você vende também estão registrados. Tem patentes patente, né? sobre eles, né? Existe algum tipo de proteção àquilo que você vende. Então, isso é avaliado e também compõe a marca. A própria identidade visual. O branding, né? O branding da marca, existe isso, já é estabelecido. Então, por isso que a gente falou, né? De você tomar decisões que vão elevar o valor do seu negócio no futuro. Então, brand é uma coisa que você trabalha por um médio e longo prazo para começar a ter retorno, né? E são complexos porque você tem que avaliar não só aspectos visuais, mas comunicação, né? Tem a autoridade da empresa no mercado, que ela tá, às vezes essa autoridade tá linkada com o empresário que tá à frente dela, ou às vezes não tá nada linkada, né, com a imagem do profissional né? em si. A empresa precisa do dono, a marca precisa estar sempre relacionada com o dono, porque se tiver uma dependência que o comprador vai ter em relação ao antigo administrador, e é mais difícil você desvincular isso, né? Então, são aspectos de marca aí que o empresário vai olhar. E também, o quarto e último aspecto são pessoas e processos, né? Então, quais são as políticas da empresa em relação a plano de carreira, a promoção, demissão, também qual é o organograma da empresa, então quais são os cargos que existem no negócio. Para quem não sabe, o organograma, né, é aquele quadro onde você tem pequenos quadradinhos representando cada cargo dentro do negócio, dentro de uma hierarquia, normalmente começando pela parte estratégica, nível estratégico, nível tático e depois nível operacional. Então, estratégico, em geral, está o CEO, né, os diretores executivos. No intermediário, você tem os gestores de cada área, os gerentes, e no nível operacional você tem os demais colaboradores, são os colaboradores de operação, são aqueles que estão executando dentro de cada área do negócio, né? Então, ele vai olhar isso, como é o organograma da empresa, quantos colaboradores possuem em cada área. Isso, mais uma vez, é papel da pequena empresa. Não estou falando de coisas de grande empresa, não. Né? Tem coisas que são mais complexas, sim, mas aqui tudo que a gente está falando, a pequena empresa, ela pode construir isso e deve construir isso, né? Então, ter um modelo de gestão, por exemplo, que a gente comentou, a gente já falou até sobre isso, né? Um episódio aí. Sim, sobre OKRs e KPIs. Isso, é diferente. E até lembrando aqui, Will, você falando, né, sobre o que o comprador pode olhar, se o empresário tiver um plano de negócio, de repente já é um documento a mais para apoiar esse tipo de avaliação, né? De levantamento. Mais do que um plano de negócio, um planejamento estratégico. Perfeito, porque aí sabe o que a empresa está pensando, está executando, está fazendo, para onde que ela está indo, né? O plano de negócio ele é mais interessante no começo da empresa, né? Não que ele não possa ser desenvolvido depois, mas ele é mais útil e mais necessário no começo. Depois que você tem um plano de negócio, você mantém aquele planejamento através de um planejamento estratégico, que hoje a gente, inclusive, ensina isso dentro do projeto CEO. O planejamento é o plano em execução, vamos dizer assim. Então, qual que é o planejamento estratégico da sua empresa? Qual é a visão do seu negócio? Quais são as ações previstas para serem realizadas, os projetos? Como é monitorado isso, esse andamento, o cronograma das ações? Então, isso é um planejamento estratégico que a gente já falou sobre isso também. E nós temos uma imersão, né, que a gente oferece poucas vezes no ano. Aliás, se você tiver interesse em construir o planejamento estratégico da sua empresa, já sugiro entrar no meu Instagram, @willbrandão_xp, clicar no link da bio e colocar seu nome na lista de espera. Se você der sorte, vai estar liberado, vai ser um momento que a gente vai estar ainda com inscrições abertas e você vai poder já comprar e se inscrever para a imersão. Eventualmente é mais difícil, como é difícil a gente oferecer esse serviço, você vai deixar seu nome na lista de espera lá no link da bio, e aí quando acontecer a abertura de novas vagas, você vai poder se inscrever e participar do Projeto CEO para criar esse planejamento estratégico
também, né? Então, o empresário ele vai olhar isso, né? Dentro de pessoas e processos, e vai também entender se existem processos mapeados, se as coisas são feitas de uma forma... Aqueles fluxogramas, né? Fluxogramas, ou processos mesmo, eventualmente padrões aí, para verificar se as coisas são feitas com a qualidade necessária, se é possível replicar essas atividades, eventualmente numa possível necessidade de crescimento. São esses aspectos, tá? Eu colocaria essas 4 frentes aí de análise a partir do due diligence pelo comprador. Então, ele tem processo de sondagem, onde ele vai entender se é viável avançar ou não com as conversas. De forma bem mais ampla, né? Uma foto geral da empresa. E aí, depois, ele tem esse processo mais estruturado de avaliação do negócio. Que aí ele vai olhar o financeiro, governança, marca, pessoas e processos. Então, só reforçando aqui para quem está nos ouvindo, é muito importante que tenha em vista o que o comprador vai olhar, porque isso vai demandar uma ação sua, né? De ter como demonstrar isso de forma fácil, de forma simplificada e de forma que agregue o maior valor possível para o seu negócio. E aproveitando, Will, que a gente falou aqui de marca, de reconhecimento de marca, das pessoas conhecerem no mercado, vou aproveitar e fazer aquela chamada para quem segue, que ainda não segue, né, o podcast Empresa Exponencial, ir lá no YouTube, fazer sua inscrição e no Spotify se inscreve para acompanhar os próximos episódios e aproveita, avalia também com 5 estrelas o nosso podcast e compartilha lá no grupo de networking. Isso aí, né? Então, se tiver no Spotify, você vai clicar em seguir, 3 pontinhos, vai também depois clicar em seguir, clicar nos 3 pontinhos e classificar com 5 estrelas nosso podcast, isso vai ajudar a nossa marca. Exatamente. E também, ou se você estiver ouvindo, assistindo pelo YouTube, você já deixa aquele like bacana, se tá gostando do conteúdo, e se inscreve também, não é isso? É isso mesmo. Fechou. Tudo pra gente agregar valor aqui ao nosso podcast. É isso aí. Chegar cada vez mais Não iremos conteúdo. vender, né? Não, a ideia não é vender, por enquanto, né? Mas a gente pensa sempre em melhorar e aprimorar o que a gente tá fazendo aqui. Isso daqui, por mais que seja um projeto com uma satisfação pessoal muito grande, vindo de um desejo pessoal de fazer essas entregas de conteúdo, isso também é um produto, né? Claro. Isso também gera valor para os nossos negócios, enfim. E, obviamente, a gente tem intenções de cada vez aprimorar e avançar e melhorar. Eventualmente, a gente pode trazer novas novidades. Se a gente conseguir um reconhecimento de marca com a tua ajuda aí. Exatamente. A ideia é seguir contribuindo aí para que tenham cada vez mais empresas exponenciais. Brasil afora, né? Porque tem muita gente de fora que eu sei que acompanha o podcast. Então, continuem, permaneçam. Tem gente de Portugal, pessoal da Austrália. Quem tá acompanhando e é de outro país aí que não do Brasil, deixa nos comentários, ou no próprio Spotify também tem agora a caixinha para comentário. Isso. Deixa um comentário e fala que país que você tá ouvindo a gente aí. Muito bom. Will, agora a gente vai entrar para aquela parte prática. Já falamos o que o empresário precisa estar atento, que o comprador vai vir buscar, vai vir tentar sondar isso com você e depois fazer um processo de due diligence. Agora, antes de vender a empresa, o que o empresário precisa fazer da porta para dentro de casa? Então, uma vez que o empresário toma essa decisão de vender o negócio, né, ele precisa ter em mente que vender a empresa não vai resolver os problemas do dia a dia. Então, mesma coisa, você não vai vender um carro ou vai colocar ele à venda, um carro quebrado, porque ele não vai se consertar sozinho. Sim. Ou se você for fazer isso, você faça com consciência de que aquilo precisa ser arrumado, aquilo precisa ser consertado, para passar para a pessoa que está comprando, e aí sabendo também que isso vai afetar o valor, né? Então, eu já tive pedidos, principalmente quando eu fazia consultoria, de empresários querendo fazer o tal do valuation, que é a avaliação de valor do mercado, né? E eu, antes de fazer o valuation, porque é um processo, um método que demanda um tempo, né? Eu fazia uma entrevista com o sócio, né? E tentava entender o porquê que ele quer vender a empresa dele. E não era raro, tá, a gente ter explicações do próprio empresário de que a empresa dele não estava muito bem e ele queria vender por causa disso. O negócio não tá dando certo e é melhor desfazer dele. Vender o teu negócio não vai resolver esses problemas, tá? Vender não é a solução para tudo. Então, lembra que a gente falou que o comprador ele vai olhar o potencial de gerar fluxo de caixa positivo do seu negócio. E ele não vai comprar se a tua empresa for uma bomba. Aliás, o próprio valuation, que é essa forma de trazer o valor de mercado da empresa, ele não vai ser um valor provavelmente que você esteja buscando. Então, o interessante é, se você quer vender o negócio, arrume o teu negócio. Arruma a casa. Venda o teu negócio
né? Com ele limpinho. Você não vai levar lá, você vai vender teu carro sujo, né? Com estofado manchado. Porque isso vai desvalorizar o teu negócio. Provavelmente o comprador não vai nem querer o teu. Ele vai olhar o do lado que tá bonitinho, ele vai querer o do lado que tá bonitinho. Sim. Então, arruma o teu negócio. Deixa a casa organizada para você vender. E aí, melhor do que isso, provavelmente você vai ter uma empresa melhor de fato. Não só esteticamente, mas melhor de fato. Uma empresa mais agradável, provavelmente com um potencial de gerar retorno maior de fato. Às vezes você até desiste de vender naquele momento, mas já começa a fazer os processos de melhoria que a gente vem comentando aqui, que vão agregando valor para lá no futuro ter uma rentabilidade maior aí com essa venda, né? Isso. E se você for vender um carro sujo ou um carro quebrado, você tem que ser honesto com o teu comprador. Porque até existem formas do próprio comprador também se resguardar nesse sentido, mas de uma forma geral seja honesto e fale, de repente, uma coisa, por exemplo, ter uma empresa ruim Uma coisa é ter uma empresa com bom potencial, mas no momento ruim. Outra coisa é ter uma empresa ruim sem potencial. E toda empresa tem potencial? Não são todas as empresas que têm potencial. Tem empresas que não têm potencial, elas estão no mercado, eventualmente, que é um mercado ou muito saturado, ou um mercado decadente, um mercado que está se tornando obsoleto. Então, eventualmente, a empresa ela não tem grande potencial. O mercado, às vezes, que sofre de um monopólio de uma empresa muito grande, é mais difícil. Então, essas empresas elas tendem a ter mais dificuldade de crescer. O potencial dela é menor. Então, você ter uma empresa ruim com um bom potencial, e você sendo honesto com o comprador, ele vai dar valor para o teu negócio, tá? Você precisa ser claro porque, eventualmente, o comprador precisa entender quais são os problemas do teu carro para ver se vale a pena ele arrumar teu carro ou comprar um outro, né? Sim. E aí ele vai fazer essa avaliação. Então, verifique se tua empresa realmente é uma empresa que é o momento de vender ou não, e verifique principalmente quais são os problemas que ela possui e o que você pode fazer, de repente, para ajustá-los para possível venda, né? Uma hora você vai ter que sair do negócio, como a gente falou, né? Ou a empresa vai fechar, ou você vai ter que passar isso para alguém, seja um sucessor, ou seja um outro comprador aí. Mas você tem que preparar o seu negócio para isso. Quanto melhor preparado, mais valor o teu negócio vai ter. Ou seja, tem que planejar e executar até a sua saída, né? Então, o empresário estratégico também já está olhando isso. As startups que a gente falou já, que é o que tem sofrido o maior assédio aí de compra e venda, né? E tem movimentado mais o mercado. O que acontece? Essas grandes startups, os sócios, os fundadores do negócio, já existe meio que um caminho a ser seguido, tá? E eu fiz o meu mestrado estudando 208 startups, os quais a gente entrevistou, então a gente consegue entender alguns padrões e alguns caminhos que a startup segue. E normalmente o fundador de uma startup, aquele fundador com visão empreendedora, ele vai fundar a startup pensando no seu exit. O que seria o exit? Que, traduzindo para português, é saída. E normalmente esse exit não é que o empresário, o fundador, ele vai se desligar do negócio, mas é porque ele vai criar a empresa para no futuro ela ir para uma oferta pública de ações, e aí ele vai poder vender parte do seu controle acionário, uma parte das suas ações, e se tornar mais um sócio dentro da empresa e não um único sócio. E aí ele vai, obviamente, ter capitalizado muito desse dinheiro, muito desse retorno. Então, os empresários, fundadores de startups, que são empresas com alto potencial de crescimento, eles já entram no negócio pensando nessa saída. Por isso que as startups hoje têm sido a maior fonte de IPOs, né, de oferta pública inicial de ações, aí, porque os empresários fundadores já entram pensando nisso. Os próprios investidores de startups querem saber se o empresário está pensando nisso. Porque eu vou botar, vamos supor, eu sou um fundo de investimento. Eu quero comprar uma parte de uma empresa, eu quero colocar dinheiro numa empresa. Eu quero saber até onde aquela empresa quer ir. Perfeito. E se o dono do negócio, ele é o administrador e ele que toma as decisões, eu quero saber dele o que ele pensa para o futuro do negócio. Por isso que a gente falou do planejamento estratégico, seria importante, e do planejamento do exit do próprio dono do negócio, abrindo espaço para outros sócios. Certo. E aí a gente está falando aqui, né, Will? Pode parecer, para quem está nos ouvindo, que a gente está falando de venda da empresa, de toma aqui, esse patrimônio era meu, agora tá aqui, toda a papelada é seu. Passei pro teu nome. Mas não, né? De fato, pode ser uma parte da empresa.
Você está trazendo novos sócios para o teu negócio. Isso também é uma forma de vender e de vender bem, trazer, né, participações e até ampliar. Às vezes você não vai perder a posse daquilo porque se aposentou, porque, né, sucedeu, os herdeiros vieram, ou porque qualquer motivo pessoal aí tenha te afastado dessa vida do empreendedorismo, ou só para aproveitar uma oportunidade de mercado. Mas você está vendo uma possibilidade de expandir ainda mais. E esse é um momento de vender também o negócio para trazer, unir esforços, né, para aumentar a capacidade aí da empresa. E normalmente, se você tem uma boa empresa até aqui, a sua chance de trazer sócios melhores também, porque não adianta só trazer sócios, tem que trazer bons sócios, né? Principalmente se você está buscando alguém estratégico para o seu negócio. Então, vamos supor que eu vendo utensílios domésticos, tá? Eu tenho uma empresa que produz utensílios domésticos. E eu posso, por exemplo, imagina que eu tenho uma empresa que chegou num momento e chegou com uma credibilidade tão grande que o Carlos Apolinário lá, o dono da Polishop, me faz uma proposta para participar da sociedade. E com isso, eu não ganho só um sócio, não ganho só o dinheiro dele. Eu ganho a possibilidade de distribuir o meu produto dentro da rede dele. Isso eleva... É verdade. Alavanca o meu negócio de uma forma inacreditável. Então, trazer sócios também estratégicos. E por isso que é importante você estar sempre planejando isso. Isso é, de fato, aproveitar a oportunidade do mercado aí ao seu máximo, né? Sim. Qual que seria a próxima etapa aqui que o empresário precisa para preparar a empresa para venda? Cuidar da gestão. Sempre. Isso desde o dia zero, que o pessoal fala, né? O dia zero. Nossa, eu já vi cada coisa. Eu já vi, inclusive, profissionais, empresários falando que cresce primeiro, organiza depois. Cresce primeiro. Isso é a maior bobagem que alguém pode falar, né? O que ele quer dizer com isso? Se preocupa agora em vender e depois você faz a gestão do seu negócio. Isso é a maior bobagem. E é por isso, na verdade, que a maior parte das empresas quebram, né? Isso estatisticamente já foi considerado. É a maior causa mortes das empresas, a falta de gestão. Como é que você vai crescer se você não faz gestão? Principalmente uma pequena empresa que tem recursos escassos, ativos financeiros, ativos físicos escassos. Se você não fizer gestão, você perde antes de tentar respirar ali pelo nariz. Então... não sabe o que está crescendo, por que está crescendo e como que vai continuar crescendo, né? Sem gestão, você fica sem direcionamento claro mesmo. E aí vem um comprador e fala, pô, você tem um negócio legal, quero investir. Aí você vai... Inclusive, eu te contar uma situação que eu já, assim, não vou dar nomes aqui, mas aconteceu de fato essa situação. Eu conheci uma pessoa que ele participou do Shark Tank. Eu vou falar o que ele vendia, mas acho que devem ter outros que ofereceram isso. Ele vendia ali, ele tinha uma marca de calçados, tá? Certo. E um dos tubarões lá, um dos investidores, fizeram uma proposta pelo negócio dele. Ele vendeu muito bem aquele produto para os tubarões, né? Para os jurados ali, para os investidores. Certo. Ele recebeu, na verdade, 2 propostas, ele aceitou uma, tá? Certo. Acontece que, assim, eles fazem a proposta no programa, quem sabe Shark Tank é aquele programa, né? Que tem os empresários vão lá, mostram o seu produto, mostram sua empresa e existe uma banca de investidores ali que pode ou não fazer uma proposta pelo seu negócio. E aí ele aceitou, então, um desses investidores, só que ali eles fazem a proposta no ar, só que obviamente o investidor quer saber os dados, o histórico do negócio. Claro, ele vai falar, tá bom, agora, assim. Legal, aceitamos, fizemos esse acordo na TV, tá palavrado, sim. Agora pra gente oficializar eu preciso disso. Vamos formalizar, eu vou precisar fazer o tal do due diligence. Certo. E esse empresário não tinha os dados pra mostrar. Não tinha dados financeiros para mostrar. Tá? Tava muito confuso, na verdade, que ele tinha. Tinha planilha X, planilha Y. Na verdade, tava uma bagunça, não tinha gestão de nada. O investidor recuou. O negócio não foi para frente. Não foi para frente. Tá? E pouco tempo depois ele quebrou. Esse empresário. Foi arrumar depois? Ou nem pouco tempo. Não conseguiu. Então foi muito tarde. Então ele estava, na verdade, buscando capital para respirar, mas na verdade o que ele precisava ter feito era a gestão do negócio. Né? Pode ser que até que ele conseguisse crescer organicamente, ou seja, crescer sem precisar desse capital do investidor, se ele tivesse feito a gestão. Então, faça a gestão tanto financeira quanto estratégica do começo ao fim do seu negócio. Se você tiver um bom planejamento estratégico, tiver uma boa gestão financeira,
suas chances de sucesso na hora de uma venda, ou mesmo o teu negócio de uma forma geral, aumentam muito, muito mesmo. Falando a verdade, né? Isso simplifica na hora do cálculo do valuation, que é um cálculo que é feito com dados e informações reais da empresa, né? E também aumenta o poder de barganha na hora de negociar. Sim. Se você tem uma empresa já organizada estrategicamente, financeiramente, e falando de pequena e média empresa, isso é quase raro, né? Vamos falar. É difícil, é muito difícil. Acontece, mas é difícil, a gente sabe. Então, se você tem isso, já tem aí um valor a mais, tem um diferencial para a venda, né? Exatamente. Então, o valuation, vamos falar um pouquinho mais dele, né? Lá na frente. Lá na frente, que talvez seja o grande finale desse processo todo de preparação para a venda da empresa. Mas, de uma forma geral, ele vai usar todos esses dados. E se você tiver gestão, isso com certeza vai gerar mais valor para o seu negócio. Ótimo. E o sigilo? O que você tem a me dizer sobre sigilo nessa hora de compra e venda de um negócio? Todos os dados da empresa, né? Assim como pessoa física, principalmente os dados financeiros, falando de pequena empresa, né? Empresas que têm capital aberto, são sociedades anônimas, elas têm obrigações legais a mostrarem seus números, mas a pequena empresa não. Todos os números são sigilosos, né? Inclusive, as grandes empresas que têm que mostrar seus números, elas mostram, mas não detalhando a parte estratégica do negócio, porque isso é um diferencial competitivo dela. Então, fique muito atento à confidencialidade dos números, tá? Então, o ideal... Principalmente nesse momento de venda, né, do negócio. Principalmente nesse momento de venda. E o ideal é que você faça um termo de confidencialidade com esse possível comprador, né? Porque senão você pode ficar exposto. Existe um termo chamado NDA, que é um termo de confidencialidade já. NDA é uma sigla inglesa aí, mas... No final das contas, você apresenta esse termo de confidencialidade que antes de se iniciar essa abertura dos dados, antes de se começar o processo de due diligence, as duas partes normalmente assinam. Isso, exatamente. Com o sigilo, né? Com confidencialidade daquelas informações que estão sendo apresentadas. Isso. E assim, também por parte do empresário, conheça para quem que você está vendendo. No final das contas, você vai se tornar um credor daquela pessoa. Então, quando você vira um credor, você precisa fazer uma análise para quem que você está... né, gerando aí esse compromisso. Então, assim como um banco faz uma análise sua quando você vai pedir dinheiro, faça uma análise desse comprador, verifique a idoneidade dele. Essa é a próxima etapa, que é conhecer quem está comprando. Por mais que a gente venda integralmente a nossa empresa, a gente não quer ver essa marca quebrando no futuro. Afinal de contas, isso é uma ideia, uma evolução que partiu da gente, a gente participou desse processo, a gente quer ver sempre a nossa marca boa estando presente ou não. Então, verifique a idoneidade desse comprador, verifique se ele tem o histórico, a experiência, o que a gente chama de track record, né, que é a experiência prática daquilo que ele está se comprometendo a fazer, se ele tem capacidade financeira, né, e para isso você vai ter que sim também solicitar algumas informações, eventualmente. Enfim, se proteja, né, verifique se tem processos judiciais, se possível, ou na verdade, eu diria até como uma obrigação, busque um advogado, faça isso acompanhado por um especialista também ou um consultor que vai poder te ajudar nesse sentido. E depois disso feito também, é interessante ter um memorando de intenções, que o pessoal geralmente chama, né? Que nada mais é do que as condições de compra e venda. Conversou lá, fez a sondagem, o due diligence já é uma forma de formalizar ali o que é a empresa e como é que acontecem as coisas ali dentro. Então, parte para essa formalização sobre as questões da venda em si, né, Will? É você alinhar as condições de compra e venda. Então, quando você vai comprar uma casa, tá lá, a casa vai ser paga em tantas vezes, vai ser feito ali uma entrada, vai ser respeitado tal critério para indexar a parcela, etc. Enfim, você vai fazer esses alinhamentos, as garantias também. Eventualmente, quando um comprador, né, ele compra uma empresa, o dono, né, o administrador da empresa, ele talvez vai ter que ficar por um tempo naquele negócio, mesmo que atuando como um consultor, porque essa passagem de bastão não é tão simples, né? Sim. Então, eventualmente, precisa ser tudo isso bem acordado para eventualmente você não passar a escritura para o nome do teu comprador, né? Mudar, fazer o contrato social e no final das contas as coisas não darem certo e aí já pode ser tarde demais. Então já alinha essas condições de compra e venda, como é que vai ser essas regrinhas aí
para você não ter nenhum tipo de problema. E Independente do valor, né? Exato, exatamente. Acho que são detalhes, são minúcias aí de como que vai acontecer essa passagem de bastão mesmo. Acho que essa é a palavra, Will. Então, garantias, por quanto tempo contigo o sócio vai estar atuando, como é que vai ser a questão de manutenção ou desligamento da equipe, tem algumas regras específicas que pode, que não pode ser feito nesse momento. É importante ter isso bem detalhado e bem esclarecido para as duas partes, né? Isso. E por último, né, fazer aí o valuation da empresa. Tal do valuation que nós falamos aqui. Nós temos, acredito que um episódio que nós falamos sobre isso em podcast. A primeira temporada do podcast. Primeira tem o temporada. episódio 13, que é como descobrir quanto vale a sua empresa, né? Como fazer o cálculo do valuation. Calcular o valuation. Lembra que esse termo, eu falo valuation porque é valuation mesmo, valuation traduzindo para português é uma avaliação, mas esse termo valuation já representa essa técnica ou esse método de você descobrir o valor de uma determinada empresa através de um processo sistematizado. Certo. E aí o valuation, ele vai, na verdade, mostrar o valor da sua empresa dentro de um processo já popularizado, um método popularizado. Então, normalmente, quando o pequeno empresário, principalmente, quer vender a sua empresa, ele pensa, vou multiplicar por 10 vezes meu faturamento. Ou eu investi tanto, quero ganhar tanto agora, né? Foi 50, agora 100, acho que tá bom pra vender. Normalmente o mais comum é o empresário colocar um múltiplo sobre o faturamento. Tá? É um método errado, na verdade, até porque faturamento não quer dizer nada. A empresa pode estar faturando muito e ter um resultado pífio. Né, no final das contas, um lucro baixíssimo, tá devendo, tá com fluxo de caixa negativo. No final das contas, a empresa vai valer muito pouco, mesmo faturando muito. Né? Então, você precisa fazer um valuation, que é essa técnica, onde você vai fazer projeção. Isso normalmente é feito por um consultor, tá? Então, o consultor ele vai fazer uma projeção da sua empresa para os próximos anos, 3, 5 anos. Ele vai avaliar ele vai ajustar essa projeção de acordo com algumas variáveis. Então, crescimento do seu mercado, projeção de crescimento do seu mercado, projeção de inflação, projeção da taxa de juros. Então, ele vai fazer toda essa projeção baseada nesses indicadores e aí ele vai chegar num resultado de fluxo de caixa. Lembra que a gente falou que o empresário, o comprador, ele quer que a empresa tenha o potencial de gerar fluxo de caixa positivo no futuro. Então, ele vai olhar, no final das contas, a última linha ali desses resultados, quanto que sobrou de caixa nesse futuro. Nessa projeção, nessa estimativa. E aí ele vai olhar isso e vai descontar para uma taxa de atratividade. Para não deixar muito complexo aqui, até porque tem um podcast falando exatamente sobre isso. Mas no final das contas, se eu estou investindo na sua empresa, eu estou tendo um custo de oportunidade de investir em outra coisa. Então, por exemplo... Custo de oportunidade quando você deixa de fazer um para fazer um outro, né? Você escolheu, né? É o custo da escolha. É o custo da escolha. Então... Se eu tô colocando, eu poderia, por exemplo, vamos supor, a Nayara tem uma empresa de construção civil, ela é uma construtora pequena. Eu poderia pegar o meu dinheiro e investir numa ação de uma construtora, que vai me fazer ser acionista daquela empresa também. Sim. Ou eu poderia pegar meu dinheiro e investir na Nayara. O que vai me fazer investir na Nayara? Se o potencial de retorno dela foi maior do que esse retorno esperado se eu colocasse em outra empresa. Por isso que eu tenho que descontar essa taxa que eu teria de retorno em outra empresa, que a gente chama de taxa de atratividade. Então eu poderia pegar meu dinheiro, por exemplo, e deixar na Selic, que é um outro risco. Mas eu poderia deixar, isso me geraria um retorno. Eu poderia fazer uma projeção de quanto eu receberia com a Selic, mas não, estou colocando meu dinheiro na Nayara. Então tem que descontar tudo isso. Existe um cálculo para fazer isso de uma forma correta, não vou entrar nas nuances aqui, mas aí você vai então pegar essas projeções que você fez da empresa, olhar o fluxo de caixa gerado e fazer o desconto dessas taxas. E aí você vai ver se o fluxo de caixa, se vale a pena, se é viável ou não aquela compra. Então você como vendedor, no caso, você como empresário, e esse episódio serve para quem quer comprar também, né? Também, a gente fez pensando em quem quer vender, mas para quem quer comprar também é ótimo. Já serve, se você tem um amigo, alguém que uma empresa que você está de olho, eventualmente quer avaliar a compra daquela empresa, ou até fazer uma fusão ou aquisição, já tá também ciente do que precisa ser feito. E aí você vai fazer o valuation, e aí esse valuation ele vai descontando essas taxas, ele vai dizer qual é o valor de mercado, né? Num período de perpetuidade do negócio, como a gente chama, tá? Legal. É bem legal, eu acho que é uma forma muito sistematizada do empresário avaliar o valor de mercado da empresa dele. E aqui uma sacadinha.
você não precisa fazer o valuation só quando for vender a sua empresa. Uma forma de você identificar o crescimento do seu negócio é fazer o valuation anualmente. E você vai entender qual o valor do seu mercado, se sua empresa está crescendo de valor ou não. Então, como a gente falou, certo. Eu posso fazer uma ação hoje que talvez não vai me dar resultado amanhã. Mas no ano que vem eu já vou começar a ter retorno sobre isso. E aí, nesse cálculo de valuation, quando eu fizer a valuation, eu já vou perceber essa diferença no valor do meu patrimônio. Perfeito, você já faz um diagnóstico ali. E aí sim eu posso falar, pô, investi tanto e tive retorno de tanto, porque o valor da minha empresa cresceu dentro dessa ótica do valuation. Então, que eu até tenho um cliente que faz isso anualmente. A gente tem um cliente lá na Valorize, ele é um cliente de BPO financeiro, mas ele solicita valuation anualmente, porque ele quer saber o valor, qual foi a variação do valor de mercado da sua empresa. Isso é bem legal, muito muito estratégico. Você também, muito, né, perfeito, eu acho que é uma dica muito boa, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, Will, mas dá um parâmetro, assim, de, este ano foram realizadas essas ações, o valuation deu isso aqui, talvez, em determinado aspecto, não tenha funcionado, então já pensa para o ano que vem o planejamento estratégico. Você vai tomando decisões baseadas no valuation, né, Legal. E normalmente é feito, como a gente falou, né? Uma empresa, uma consultoria, né? No caso da Valorize, nós fazemos para clientes próprios apenas, porque nós temos os dados em mãos e nós sabemos da qualidade dos dados, mas é claro que custa, né? Um valor que precisa ser também dimensionado, se vale a pena fazer sempre, mas aí uma outra vantagem de fazer é você ter a gestão financeira em dia. Se você tiver a gestão financeira em dia, fica muito mais fácil, provavelmente muito mais barato de você fazer esse valuation. Então, porque os dados estão organizados, estão precisos. Então, como é uma projeção baseada também no histórico de dados, você precisa ter esses dados aí. Então, fica a dica aí. E aí, você entendendo o valor de mercado, né? Olhar novamente para aquela memorando de intenções, como você chamou, Nike, essas condições de compra e venda, fazer o alinhamento final com o comprador. E partir para o abraço, né? Vendeu, aí sim, pode continuar no negócio, como a gente falou, pode vender parcialmente ou totalmente, ou criar um novo negócio, mas de uma forma correta, né? Não tirando da cabeça. Meu vizinho ali, ele vendeu, multiplicou. Muito como isso no comércio, né? Vou vender o ponto. Por quanto eu vendo o ponto? Né? Por quanto que eu vendo esse meu negócio aqui? E, pô, vou multiplicar por 10 o meu faturamento aqui, tá tudo certo. Não é assim que se faz, não, tá? Isso é uma maneira incorreta, maneira mais, vamos dizer assim, bruta de fazer algo que pode ser melhor estudado e pode gerar mais retorno também pro vendedor. Só retomando, então, as dicas que a gente deu aqui para você fazer antes de vender a sua empresa e também para quem tá a fim de comprar algo, por que não usar essas dicas também, né? Então, vender a empresa não resolve os problemas do dia a dia, fica de olho, né? Se não tem questões anteriores, né, que você pode resolver e, de repente, ficar mais feliz com o teu negócio. Segundo, cuide da gestão do início ao fim, gestão estratégica e financeira. Sigilo é fundamental nesse processo de compra e venda, então ter um termo de confidencialidade é importante. Conhecer o comprador é o quarto passo, então saiba, né, qual que é a idoneidade dessa pessoa que está vindo buscar, ou um grupo, de repente, que está querendo incorporar, participar do teu negócio. Quinto, faça um memorando de intenções, né, para entender as condições de compra e venda. O sexto passo seria o valuation, né, que é muito importante, né, para você formalizar essa questão do valor, descobrir quanto é que vale a sua empresa. Por último, Will, eu diria que fique de olho no mercado, só para acrescentar aí, esteja acompanhando o que está acontecendo no seu mercado, porque isso pode ou valorizar muito ou desvalorizar demais. Às vezes é um momento de venda ou de compra. É importante estar de olho. Como qualquer investimento, né? Entender o que está acontecendo no mercado para você não perder no futuro, né? Imagina você compra hoje, aparece uma notícia amanhã ou alguma coisa no seu mercado que valoriza demais o seu negócio, você perdeu no final das contas, porque você vendeu por um valor menor do que poderia se tivesse aguardado um pouquinho mais. O timing é tudo, né? Fechando isso tudo, né, para ficar bem claro aí para quem está ouvindo a gente, faça a gestão do seu negócio, tá? Se você tivesse que começar por algum lugar, comece fazendo a gestão do seu negócio. Isso vai te ajudar de maneiras que você talvez nem perceba, nem entenda hoje, mas você vai ter controle do que está acontecendo na sua empresa, vai te dar mais satisfação, mais felicidade em atuar no seu negócio e principalmente atuar nos problemas para fazer a tua empresa valer mais no futuro. Faça a gestão do seu negócio, comece por aí e aí
tendo já essas sondagens, essas oportunidades, você avança aí com, obviamente, com as demais etapas. O resto vai se encaminhando, né? Acho que a gestão é a chave, a gestão profissional, né? Claro que a gente tá falando aqui de profissionalizar mesmo essa forma de cuidar da sua empresa. E a partir disso, soluções surgem, né? Você encontra soluções com facilidade muito maior, seja para vender a sua empresa ou para resolver uma situação que está acontecendo internamente, melhorar seu produto, reter talentos e etc. Bom, a gente está caminhando aqui para a parte final. Quem já acompanha, a gente vai falar um pouquinho sobre uma dúvida muito comum e uma dúvida que apareceu... Caixinha de perguntas. Exatamente, lá na caixinha no Instagram, @willbrandão_xp. O empresário mandou. E teve 2 perguntas bem similares, assim, mas eu vou falar uma, mas foi muito no mesmo sentido. Né? Então, ele falou assim, ó, eu abri um e-commerce, mas não deu muito certo, e agora eu quero vender. Tem algum lugar onde eu possa anunciar a minha empresa? Tem uma plataforma de anúncio de empresas à venda? Tem. Pior que tem. Tem? Ah, não sabia, jura? Antes de eu só falar desse local, né, onde ele pode começar para buscar anunciar a empresa dele, primeiro ele precisa entender por que ele quer vender, tá? Por que não deu certo? Ele Abrir não deu certo, quero Abrir vender. não deu certo por quê? Porque ele não tem tempo para cuidar do negócio, mas o negócio tem potencial, porque ele não tem capacidade ou competência para cuidar do negócio, porque o negócio talvez não esteja num bom momento, o mercado dele não está bom. Por que ele quer vender? Porque ele não tem dinheiro? Por quê? Precisa deixar isso muito claro. É aquele primeiro passo que a gente falou, né? Sim. De entenda que isso não é um problema comum do dia a dia, né? Do empresário. Eu não quero vender, porque assim, eu quero me livrar dessa bucha, ou eu quero vender porque eu entendo que é um bom momento, é uma oportunidade, é uma possibilidade que pode melhorar o meu negócio. Entender isso, tá? Mas assim, respondendo a pergunta dele, não existe uma plataforma aos moldes de Mercado Livre, aos moldes de OLX, mas existe corretores, empresas especializadas em compra e venda de empresas, inclusive pequenas empresas. Então são normalmente consultorias que fazem essa espécie de corretagem. Então ela busca ali possíveis compradores para uma possível oferta. E existe o processo inverso também. Se você eventualmente quer comprar, adquirir integralmente ou parcialmente um negócio, você pode buscar esses corretores, eles vão ver eventualmente no mercado se existem essas oportunidades. Bacana. Aí eu indico aí vocês buscarem com eventualmente sua rede de contato, se já existe algum conhecido, ou então no próprio Google, provavelmente você vai ter algumas opções lá de busca, né? E fora também a dica que você deu ali durante a nossa conversa de hoje, Will, que é a rede de networking, né? Que você já tem estabelecida. Às vezes tem alguém ali que... Por isso que a gente falou, né? Compra e venda, ela facilita muito se você tiver um bom network, uma boa rede aí. E... Enfim, né? E eu acho que um bom primeiro passo é mandar esse link aí pra tua rede de network. E aí você já vai ser lembrado. O fulano tá querendo vender a empresa, será? É isso, gente. Muito bom. Ficamos por aqui, então. Esperamos vocês nas próximas. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.